Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da minha tese. Hoje eu estou aqui com Bruno de Souza Lima, professor da Unemate. Ok, Bruno, obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o convite e apresentar seu trabalho aqui para nós do canal. Professor Noslin, eu que agradeço o convite, muito feliz de poder compartilhar aqui um pouco do que nós fizemos, né, durante os 4 anos de tese. E acho que é um movimento bastante importante, bem interessante aqui do canal de fazer esse registro, né, e de fato compartilhar com a comunidade, porque acho que essas pesquisas têm que de fato serem cada vez mais divulgadas, mais ouvidas, né, pelas pessoas, justamente para chegar no propósito inicial, que é ter um impacto social, de poder trazer algumas devolutivas para a comunidade local, né, para a sociedade no geral. Então, agradeço mais uma vez, espero poder compartilhar aqui com vocês aqui a experiência que eu tive durante o doutorado. Professor, Bruno, você trabalha na geografia, né? Fez o trabalho, a tese na pós-graduação da geografia. Mas o Pantanal já era um tema assim que já vinha da sua formação? Como é que é? Ou você é do Pantanal? Como é que funciona isso? Olha, na verdade foi bem engraçado, né, o caminho que tomou a minha carreira acadêmica, que inicialmente nem era para ser acadêmica, né? Ah, Sou bacharel em turismo pela UEMS, de Dourados, né? E eu entrei meio que é quase um clichê, né, para quem entra no turismo. Eu entrei por um acaso para ver se era ah, legal a área e acabei gostando, né, das discussões do turismo. Como todo acadêmico, né, nos 2 primeiros anos fica um pouco perdido, sem saber o que de fato você vai, que caminho seguir depois de finalizar o curso, né? E aí, no meio do caminho, eu acabei conhecendo o professor Fábio Schemberg, que hoje está na UFMS, né? E ele viu, né, uma possibilidade de expandir pesquisa, de fazer um mestrado, né, de uma pós-graduação. E aí, desde então, eu comecei a mudar um pouco o olhar sobre a perspectiva mesmo profissional, o que eu poderia fazer, né? Quando o senhor me pergunta da questão do Pantanal, né? No turismo, no curso de turismo, eu não pesquisava nada de Pantanal. Na verdade, meu TCC foi voltado à parte de hotelaria, né? As redes sociais, ah. tecnologias utilizadas na promoção e divulgação dos meios de hospedagem. Então, assim, não tinha nada a ver com paisagem, tinha nada a ver com Pantanal, né? Mas, assim, eu costumo dizer que os caminhos que é para serem seguidos, né? Aos poucos eles vão se encaixando. Então, fui finalizando a graduação na UEMS de turismo, né? Eu conheço o professor Charley Silva, da UFGD, que me acolhe muito bem lá na pós-graduação. Faço primeiro, 2015 a 2017, o mestrado, né? E nessa ocasião eu trabalho a paisagem, inicio, né, essas pesquisas voltadas à paisagem, mas utilizo como campo de estudo a Serra de Maracaju, né, que é a parte central ali do estado de Mato Grosso do Sul. E aí na tese, aí sim eu expando, né, eu vou mostrar para vocês aqui na sequência um pouco do trabalho que foi realizado, e aí eu saio da Serra de Maracaju, na verdade eu não saio, eu continuo estudando ela, mas eu amplio também para Pantanal, para Várzeas do Rio Viema, né, para Maciço do Urucum, Serra do Amolar, então expande um pouco ali o campo de estudo, né, e aí sim abordando o Pantanal. Pantanal que também hoje em dia estou um pouco mais próximo, que estou em Cáceres aqui, Mato Grosso, na Unemate. Então a Tá gente é dentro do inevitável, Pantanal, né? Tá dentro do Pantanal. literalmente dentro, né? Então é inevitável até associar as pesquisas ao bioma do Pantanal, né? Que é o chamariz aqui da região, não tem como se desvincular disso, né? Então é mais ou menos nesse viés que eu começo a trabalhar essa questão da paisagem, né? E trabalhar voltado, né? Também para estudo do bioma pantaneiro e em contrapartida junto do Cerrado, né? Porque acaba pegando grande parte do estado de Mato Grosso do Sul e do Cerrado. Hoje em dia, aqui em Cáceres, é um município também que tem 3 biomas, né? Então, o predomínio é Pantanal, mas também tem exemplares ali do bioma Cerrado e da Mata Atlântica, ou a Mata Atlântica não, desculpa, bioma Amazônia, né? Então, são 3 biomas aqui no município. Então, a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo ali, mas sempre dentro dessa perspectiva da análise da paisagem. E aí, então, tua tese vai trabalhar especificamente dos ícones da paisagem, né? Que a gente pode até, você fica à vontade aí para apresentar. Perfeito. Então, a minha tese, né, ela tem como título ali Ícones de Paisagem de Mato Grosso do Sul, Análise Funcional e Qualidade Visual para o Turismo de Natureza. Então, o turismo de natureza é um segmento que eu venho trabalhando junto ao meu orientador desde o mestrado.
né? Então, a gente delimita, né, ou define que esse é o conceito que a gente busca associar quando analisa as paisagens, né, seja dos ícones ou seja da Serra de Maracaju, que foi lá na dissertação, né? Então, esse é o grande cenário ali que a pesquisa se desenvolve. Tá? Então, como eu disse, o professor Dr. Charlie Aparecido da Silva, lá da UFGD, ele me orientou nesse trabalho. Então, ele brilhantemente ele me deu os caminhos, né, de orientação sobre conceitos. Trabalho de campo era muito bacana, porque ele sempre foi um orientador que ele gosta, né, de participar do trabalho de campo, de acompanhar os seus alunos. Então, foi muito bacana estar ao longo desses 4 anos, né, e assim, grande parte, se não todos, grande parte dos trabalhos de campo ele esteve presente, né, justamente para poder também aprender um pouco mais, né, sobre essas paisagens. Então, eu até brinco, né, que ele fez um doutorado conjunto ali, né, merecia também um certificado que ele acompanhou bem perto, né, as pesquisas que foram realizadas durante esse período. Então, dando sequência aqui, qual que é as temáticas, né, que instigam a pesquisa de doutorado que foi realizada, né? Então, assim, basicamente, Mato Grosso do Sul também compreende ali paisagens relacionadas ao Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal, né? Ou seja, tem um grande conjunto de paisagens ao longo do seu território. Isso, obviamente, né, ele traz ali possibilidades para diferentes usos da terra, inclusive a atividade turística, né? Por mais que notoriamente a agricultura e pecuária sejam atividades bastante desenvolvidas, né? A gente trabalha muito nessa perspectiva de trazer o turismo como uma possibilidade, né? Eu sempre bato na mesma tecla que também o turismo não pode ser visto também como salvador da pátria ou que não incide em impactos negativos, não é isso. Né? Mas trazer mecanismos justamente para evidenciar potencialidades e, quem sabe, articular, né, ou oferecer subsídios para que essa atividade aconteça da melhor forma possível. Né? A gente sempre, nos nossos debates teóricos, né, traz muita importância desse envolvimento da comunidade local, né? Da dita sustentabilidade. Eu nem gosto muito de utilizar esse termo, né? Mas quando a gente fala em sustentabilidade não só ambiental, mas também social, daqueles ali que, de certa forma, estarão integrados a essa atividade turística, né? Então, são pontos importantes que a gente vem discutindo desde a dissertação, né? E eu costumo manter até hoje, né, na sala de aula, com os alunos, quando a gente debate esse tipo de tema, né? Então, surge essa possibilidade de evidenciar, a partir da análise da paisagem, quais são, né, outras possibilidades de turismo em Mato Grosso do Sul, né? Isso vai ao encontro também do período que eu realizei a pesquisa, né? Era um período entre e pós-pandemia, né? Então, foi relativamente até complicado do ponto de vista de trabalho de campo, eu diria que até da saúde mental mesmo, dos pesquisadores, de todo mundo ficou bastante afetado durante esse período, né? E os resultados da pesquisa, né, poderiam justamente evidenciar possibilidades para o turismo, né, frente a essa retomada pós-Covid, que foi um período bastante crítico, inclusive o turismo foi bastante afetado, né? Muito em função da impossibilidade de deslocamentos, de contato social, né? Então, isso foi um baque muito grande para a atividade turística, né? E um dos grandes discursos que houveram, né, após esse período, que seria não sei se o termo seria esse, mas um reencontro ou uma valorização novamente da natureza, e aí o turismo de natureza, esse segmento especificamente, poderia até proporcionar essa retomada, né, pós-pandemia. Então, isso também foi algo que motivou essa pesquisa. Além disso, outra questão que eu sempre fiquei bem inquieto, né, é de expandir o turismo em Mato Grosso do Sul para além daqueles destinos já consolidados, né? Então, quando a gente pega em nível nacional e internacional, né, sempre é relacionado principalmente Pantanal, né? E, e eu diria até de maneira bastante genérica e Bonito, né? Ali na região de Bonito, Bodoquena, Jardim. Então, são destinos consolidados que muita gente conhece, ou conhece até mesmo por fotos, por vídeos, né? Mas, assim, quais outras possibilidades que haveriam em Mato Grosso do Sul? Então, por exemplo, quando fala em Pantanal, né?
Antes de realizar a pesquisa, eu não imaginava que existia uma serra no meio do Pantanal, que é a Serra do Amolar ficou um pouco mais à frente, né? Então, aquele estereótipo, aquela imagem de Pantanal, ela é consolidada, quando se fala em turismo Mato Grosso do Sul, assim como bonito, né? Mas, assim, quais são outras possibilidades a partir das paisagens aqui encontradas, né? Então, a pesquisa possibilita reconhecer essas paisagens e, obviamente, a partir dessa identificação, né, a tese, né, os resultados da tese, passa a ser uma ferramenta de valorização dessas paisagens. Então, vou mostrar mais à frente também para vocês, por exemplo, a parte central ali da Serra de Maracaju, que pega ali a Aquidauana, Camisão, era uma região que, na época, né, tinha um potencial incrível do ponto de vista paisagístico, né, mas ainda não havia um movimento tão consolidado da atividade turística. Recentemente eu passei por lá e já vi que esse cenário já mudou, né? Inclusive pavimentaram, né, a parte de acesso daquela região, uma série de restaurantes foram instalados também. Então, assim, já mudou o panorama, né? Não estou sendo valorizando minha tese de que ela que causou esse movimento, mas assim, de fato, né? De certa forma, a gente, através da pesquisa, consegue apresentar essas paisagens, estimular novos fluxos, né? E, obviamente, de certa forma, trazer também ali esse envolvimento da comunidade local dessas paisagens. E aí, da onde vem, né, essa ideia de ícone? A nossa delimitação das áreas de estudo se baseou em dois critérios, né? Então, primeiro, quais são as paisagens em Mato Grosso do Sul que, ao observar, ou seja, de fato, do ponto de vista visual, tem um apelo, né? Seja em função do relevo, seja em função de cursos hídricos, de vegetação. Então, esse foi um primeiro critério. O segundo, do ponto de vista funcional, né? Quais paisagens, a partir da sua estrutura, né, morfológica ali da paisagem, possibilita desenvolvimento de um turismo de natureza para atividades, por exemplo, de mergulho, para atividades mais ligadas ali um pouco a turismo de aventura, por exemplo, né, que precisa de um relevo mais secado. Então, são essas duas perspectivas. O funcional, ou seja, as funções que a paisagem permite para o turismo, e o ponto de vista visual, que eu diria que em grande parte, né, quem viaja vai muito por esse apelo visual, da beleza mesmo, da qualidade cênica dessas paisagens. Então, são essas duas perspectivas. E aí, é um conceito que não existe na literatura, ícone de paisagem. Então, a gente tentou, entre aspas, criar esse conceito para dizer que ícones de paisagem são conjuntos de paisagem, nesse caso, Mato Grosso do Sul, que se destacam por sua função e por sua qualidade visual. Basicamente isso, né? Quando eu mostrar aqui a parte da delimitação desses ícones, acho que vai ficar um pouco mais claro para que se possa ter ideia de como foi pensado, né, esse conceito aqui para a tese. Então, como eu disse, esse conceito de ícone de paisagem, ele praticamente é uma unidade taxonômica, né? Ou seja, uma escala de abordagem, né, que a gente pega a paisagem, os elementos que compõem essa paisagem, para determinar. Então, nessa escala, isso é um ícone de paisagem, a partir das características A, B, C e D, por exemplo, né? Trouxemos também uma relação muito próxima de patrimônio natural, né? Então, por exemplo, quem é da geoconservação, geopatrimônio, geoturismo, trabalha já com esse conceito de patrimônio natural. Então, a gente buscou associar, de certa forma, também ao conceito de ícone de paisagem, né? Justamente para poder delimitar quais seriam esses ícones ou esses conjuntos paisagísticos em Mato Grosso do Sul com essa relevância para o turismo de natureza. Então, esse aqui é um mapa, né, que delimita os ícones que foram tratados durante a tese. Tá? Então, no canto esquerdo superior, ali é Serra do Amolar, né, no Pantanal Sul, de Mato Grosso do Sul. O maciço do Urucum, que também está localizado ali por um baladário, né, que é muito explorado lá por mineradoras, inclusive. A Serra da Bodoquena, que Bonito, Jardim e Bodoquena está inserido naquela região, mas não apenas enquanto... aí que eu digo que nós tentamos extrapolar a visão
estereotipada, né? Então, Bonito ele é reconhecido muitas vezes pelas águas cristalinas, né? Pela gruta, mas assim, o que mais tem nesse entorno ali, a partir desse estudo do ícone de paisagem Serra da Bodoquena, né? O que mais a gente pode agregar nessa paisagem turística? A própria Serra de Maracaju, que, como eu disse, foi estudada a parte central dela na dissertação. Já na tese, a gente tentou dividir em 3 trabalhos de campo, na parte sul, na parte central e na parte norte, justamente para dar esse olhar da sua totalidade. Repito, na dissertação a gente focou mais na parte central. E, por fim, ali, a Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, que tem uma outra particularidade, né, de planície, de muito ligada ao Rio Paraná, divisa com 3 estados, né? Então, também tem uma outra característica singular que o caracteriza como um ícone de paisagem em Mato Grosso do Sul, né? E aí podem perguntar, mas não há outros ícones em Mato Grosso do Sul? Eu até acredito que haja, né? Nós tentamos identificar esses que são mais latentes, mais claros, né, ao olhar, mas nada impede de que pesquisas futuras, né, outros pesquisadores também indiquem ali novas possibilidades de delimitação de ícones em Mato Grosso do Sul. Mas na tese, né, até e aí para quem está assistindo, acho que e já fez ou está fazendo mestrado, doutorado, há algumas limitações de tempo, limitações financeiras, e aí a gente de fato tem que fazer um recorte, né, a uma limitação dessas pesquisas. Mas como eu disse, a gente sempre pensa, né, que a gente pode iniciar algumas investigações e abrir justamente caminhos para que outros pesquisadores aprimorem, né, nosso trabalho, ampliem, né? Então, isso pode acontecer, né, em futuras investigações, tá? Então, como objetivos da tese, quais são os pontos focais, né, da pesquisa? Então, primeiramente, caracterizar e identificar cada um desses ícones que eu acabei de demonstrar. Dito isso, analisar a estrutura, né, dos elementos que compõem essas paisagens desses ícones, mapear diferentes níveis de turismo de natureza a partir do modelo de análise integrada, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, tá? Que leva em consideração sua funcionalidade, qualidade visual, como eu havia dito, né? E um modelo de aferição dos indicadores de qualidade visual das paisagens para o turismo de natureza. Então, esses daqui são alguns pontos que foram desenvolvidos ao longo da tese. Tá? Essa é só uma estrutura metodológica, né? Figura metodológica que embasa ali os processos que foram desenvolvidos ao longo da tese. Né? Então, primeiro ali o projeto, depois a parte mais teórico-conceitual, né? Com paisagem, natureza, turismo de natureza, patrimônio natural e ícones de paisagem. Né? E depois a aplicação ali das análises tanto estrutural quanto visual da paisagem, até chegar lá no final, nessa análise mais pormenorizada, né, de cada uma dessas paisagens, desses ícones de paisagem. Então, aqui não vou, obviamente, explicar conceito por conceito, né, mas apenas para dar um panorama de quais foram os principais embasamentos teóricos que auxiliaram nessa construção, né. Então, primeiramente, o conceito de paisagem é fundamental, né, não tem como você fazer uma análise de paisagem sem conhecer os conceitos básicos. Então, basicamente, na tese é apresentado um resumo, né, das principais escolas que trabalham a paisagem, né, a escola russa, a escola francesa, a americana, alguns autores da própria escola brasileira, né, para poder entender como cada uma dessas escolas, cada um desses autores observam e analisam essa paisagem. Né? De maneira geral, o estudo ele primou um pouco mais pela escola russa, mas houve também algumas adaptações do próprio Bertrand, né, dentro da análise da paisagem. Então, assim, beber um pouco de cada fonte, né, mas o foco principal acabou seguindo ali a escola russa ali do Xoxaba, né. A partir dessa dinâmica da paisagem, a própria concepção sistêmica de paisagem, ou seja, da integração dos elementos que compõem essas paisagens, né, e fazendo esse fechamento com como o estudo ou análise da paisagem pode possibilitar ali instrumentos para planejamento territorial, né? Ou seja, o uso dessas paisagens e, nesse caso específico, o uso da paisagem para atividade turística. E ainda dentro desse panorama teórico sobre paisagem, né,
nós aprofundamos essa discussão de como o homem, a sociedade, se apropria da paisagem do ponto de vista visual, né? Inclusive, nós temos até um item que brinca, né, com essa questão de qualidade visual ou beleza cênica, né? E nós tivemos uma preocupação de tentar delinear o máximo possível, né? E nós chegamos à conclusão que não é possível tirar toda a subjetividade da análise da qualidade visual, mas tentamos ainda estabelecer alguns parâmetros ali mais objetivos, né, para fazer essa análise. Então, por exemplo, uma paisagem que tem um maior número de vegetação nativa, por exemplo, ela tem um apelo cênico para atividades contemplativas, por exemplo, né? Independente da pessoa gostar ou não de atividade contemplativa, a gente associou dessa forma, né? E tentamos fugir um pouco desse termo beleza cênica, porque a beleza ela é extremamente subjetiva. Então, assim, por exemplo, para quem é da agronomia, uma plantação de soja verdinha, assim, que some, né, aos olhos, pode ser algo extremamente belo. Mas para pessoas que não é da área, pode falar, poxa, mas aqui tinha uma floresta incrível, né? Acabou secando nascentes. Então, a pessoa, a mesma paisagem, ela não pode ter a mesma concepção de beleza. Então, a gente tentou ao máximo fugir dessa noção, né, mais superficial ou mais pessoal de cada um, né? Mas ainda assim, ao longo das leituras, a gente percebe que 100% dessa subjetividade a gente não consegue tirar. Mas ainda assim tentamos estabelecer alguns parâmetros ali, inclusive estão lá naquela figura metodológica que foi apresentada. Tá? E aí, por fim, nessa parte da paisagem, é algo que nós já havíamos feito na dissertação, que era a estrutura da paisagem mesmo, analisar os tipos de vegetações, tipo de relevo, tipo de solo, tipo de os padrões de drenagem da paisagem, né? Então, de que maneira essas estruturas possibilitam ou não determinadas atividades ligadas ao turismo. Tá? Já no capítulo 2, a gente aprofunda um pouco mais a discussão desse segmento de turismo de natureza, né? Eu até brinco, coloco aqui que não tentou se abordar toda a história, né, de discussões sobre natureza. Por quê? Obviamente, nem caberia uma tese discutir tudo que foi falado ao longo da história, mas nós sentimos que tinha em alguns autores, algumas publicações, alguns equívocos do que é turismo de natureza. Alguns tratam como sinônimo de ecoturismo, quando na verdade não é, né? Então, assim, cada autor tem uma visão sobre o segmento, muitas vezes definições um pouco distintas, né? Então, nós tentamos dar um viés de analisar a natureza no seu sentido mais puro, né? E como que essa relação ao longo da história, né? Obviamente, repito, de maneira um pouco mais resumida, como que o homem observa a natureza, né? Desde os primórdios ali, quando a natureza ela é quase que um instrumento de subsistência, hoje em dia passa a ser utilizado, por exemplo, de maneira extremamente econômica, né? Em muitos casos. Então, resumidamente, esse 2.1 do capítulo 2 traz um pouco esse olhar de qual foi essa relação do homem com a natureza, justamente para poder fundamentar de maneira um pouco mais clara o que nós chamamos de fato de turismo de natureza, né? Qual o conceito utilizado, né? E aí, a partir dessas reflexões, né, a gente consolida um conceito que é utilizado no laboratório do professor Charley, né, quem trabalha com turismo utiliza esse termo turismo de natureza e a gente busca estabelecer um consenso, né, um olhar do turismo de natureza único, né, justamente para não ter esses desencontros conceituais que nós encontramos em algumas leituras. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de turismo de natureza e algumas pessoas ligam a ecoturismo, a gente traz, por exemplo, os movimentos ambientalistas que trazem discussões ali bem singulares, né? Que estão voltados muitas vezes ao ecoturismo. Outros autores já trazem uma perspectiva diferente
diferenciar turismo de natureza, turismo de aventura e ecoturismo. Então, tem várias abordagens e a gente tenta deixar na tese o mais claro possível qual que é a linha que a gente busca atribuir, né, nas atividades que são indicadas as possíveis potencialidades dessas paisagens, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente traz muito essa noção de reencontro com a natureza, né? E nas discussões teóricas de turismo, quando a gente fala em turismo rural, ecoturismo, turismo de natureza, tem muito aquela questão de fuga, né, do urbano, de viagens curtas ou de viagens mais longas. Então, toda essa discussão é realizada nesse item teórico aqui, que a gente desdobra um pouco mais essa questão do turismo de natureza enquanto segmento. Tá? Fala um pouco da questão da importância desses recursos naturais e a gente chama até a atenção no sentido de que o uso também exacerbado desses recursos é prejudicial para a própria atividade, né? Porque em determinado momento a gente sabe que isso vai afetar a qualidade da paisagem, vai diminuir o interesse, o fluxo turístico, né? Então, sempre dentro desse contraponto de saber, né, as limitações ou os limites, né, de exploração dessas paisagens, né? Que pode ter diferentes interesses, né? Pessoas que buscam mais uma vida selvagem, outras pessoas que buscam tranquilidade na natureza, outras pessoas que têm essa necessidade da qualidade cênica, de estar num lugar, entre aspas, bonito, né, agradável, né, ou que seja também aventura. Tá? E dentro dessa lógica do cênico, né, associado a ideia de cenário, que vai um pouco ao encontro dessa lógica da qualidade visual que é abordada durante a tese. Né? Então, aquilo que é interessante do ponto de vista de cenário mesmo, de ser um lugar agradável, e do ponto de vista funcional ali, de como aquela paisagem serve a diferentes atividades. E aí nós estabelecemos aqui, para a construção lá dos mapas, síntese, né, ao final da tese, 3 níveis de relação do turismo de natureza com o ambiente. Por que 3 níveis? Na dissertação, eu trabalhei com uma lógica de alta potencialidade, média potencialidade e baixa potencialidade. Né? Só que justamente na discussão daquilo que possui uma qualidade visual para uma pessoa e para outra talvez não, nós percebemos que a gente não poderia chamar de alta ou baixa. Né? É algo relativamente subjetivo. O que é alto para mim pode não ser alto para outra pessoa. Pode não ser uma alta qualidade, um alto potencial. Então, nós tentamos estabelecer 3 níveis. Em que medida? Por exemplo, o nível 1 seria um turismo de natureza mais voltado, né? A paisagens com maior nível de naturalidade, paisagens que conseguem o maior número possível de elementos com relevante grau de naturalidade. Então, por exemplo, a vegetação. Nós não fazemos análise de fauna, né? Mas automaticamente, se você tem uma vegetação nativa conservada, né? Também os hotspots também são conservados. Então, está alinhado ali sistemicamente esses elementos, né? E também, nesse nível 1, a gente fala de paisagens que têm elementos singulares. Então, quando a gente fala, por exemplo, em relevo, um relevo mais escarpado, é uma paisagem singular, né, que se destaca ali dentro daquele conjunto. Então, ele entra nesse nível 1 de turismo de natureza, no mapeamento. E aí, só para fazer um contraponto, né, o nível 3 já é o contrário, né? Então, são paisagens que há uma maior interferência antrópica, né, que não há tanta naturalidade, né, que possuem um pouco mais de intervenções, que são compostos por elementos que não são tão singulares. Então, por exemplo, no nível 3, a gente vai estar associando, por exemplo, a essas áreas ligadas a um turismo mais de ambiente rural, né, que sejam de plantações, que sejam um pouco mais modificadas do que no nível 1. E o nível 2, obviamente, seria um nível intermediário
né, desses extremos de áreas mais alteradas e menos alteradas. Então, seriam esses 3 níveis que são utilizados durante a tese. Tá? E aqui, só para um breve resumo, né? Como eu disse, essa ideia de ícone está muito aliada também a essa condição de patrimônio natural, né? Que também é bastante utilizado no segmento do turismo de natureza. E dentro desse conceito de patrimônio, ele dá essa, não diria possibilidade, mas dá esse insight, né, de criar esse conceito de ícone de paisagem a partir de um conjunto representativo dentro de uma paisagem, né, que está ligado um pouco ali ao conceito de geopatrimônio. Tá? E, obviamente, patrimônio, por ser ali um termo, né, que está muito ligado a essa ideia de valorização. Né? Então, quando a gente fala em ícone de paisagem, a gente chama atenção por um conjunto relevante e, obviamente, sendo relevante, ele tem ali um potencial de ser valorizado, né? Tanto pelos turistas quanto pela comunidade local. E aí sim, no terceiro item, né, no terceiro capítulo, eu até coloco o título do capítulo, né, um conceito em construção para a sua aplicabilidade. Então, obviamente, como eu disse que não é um conceito que se encontra na literatura, ele é um conceito propositivo, né, uma tentativa, né, repito, de quase que uma espécie de escala de taxonomia para que essas paisagens sejam analisadas, descritas, né, e, de certa forma, associadas ali a atividades do turismo de natureza. Tá? Então, é uma tentativa, né, como geralmente brincam, né, a tese tem que ter uma proposição, e essa é basicamente a proposição que nós fazemos aqui nessa pesquisa de qualificar esses ícones, identificar e qualificar esses ícones, justamente para que surjam novas possibilidades ligadas ao turismo, mais especificamente ao turismo de natureza, em Mato Grosso do Sul. De onde partiu nessa discussão? Quais são os referenciais teóricos que possibilitam essa constituição do ícone de paisagem? Nós recorremos, por exemplo, a discussões da paisagem urbana e também de arquitetura, né, que fala muito sobre ícone urbano, né, que seriam ali paisagens icônicas ou elementos icônicos dentro da paisagem urbana que se destacam. Então, nós trazemos esse conceito, né, mais ligado ao aspecto urbano, justamente para essa perspectiva mais de áreas de paisagens ditas, não gosto de usar esse termo paisagens naturais, né, mas assim, mais menos antropizadas, digamos assim, né? Então, é feito a partir dessa discussão a construção desses ícones de paisagem. Tá? E a delimitação desses ícones, nós consideramos que eles podem ser um conjunto maciço, homogêneo, né? E aí eu cito, por exemplo, uma serra isolada, como é o caso, por exemplo, da Serra da Bodoquena, mas também pode ser conjuntos fragmentados. Para quem conhece Mato Grosso do Sul, a Serra de Maracaju, por exemplo, ela corta o estado todo. Só que ela não é contínua, né? Se você passar ali pelo próprio município de Maracaju, tem trechos onde ela some e mais à frente ela reaparece, né? Então, não necessariamente esse ícone precisa ser também um conjunto contínuo, né? Ele pode também ser fragmentado. Aqui só exemplificando para vocês de maneira visual, né, quais são os ícones tidos, né, como paisagens representativas em Mato Grosso do Sul. Então, como eu havia dito para vocês, Serra de Maracaju, que aí na imagem está representado por uma imagem aérea ali na região do Camisão, Piraputanga, né, ali próximo de Aquidauana. A Serra da Bodoquena, que também é um registro aéreo, mas um pouco afastado ali da parte mais da serra, mas ali ao fundo dá para perceber a formação, né? O maciço do Urucum na entrada de Corumbá, que, como eu disse para vocês, tem essa associação ali com a atividade mineradora, na própria imagem ali dá para perceber os campos de extração. A Serra do Amular, que é aquela serra que eu indiquei, que está literalmente dentro do Pantanal, e muitas pessoas, inclusive do Mato Grosso do Sul, desconhecem essa formação dentro do Pantanal, até porque o Pantanal é sempre ligado à planície alagada, né? Então muitas pessoas não conseguem associar essa condição de serra. E por último,
Talvez o que mais se destaca pelo oposto, né, de planícies, é a AP Várzea do Rio Paraná, que ele se caracteriza como um ícone, não em função do relevo igual, aliás, também em função do relevo, mas não pelo relevo secado como os outros casos, mas sim pelo seu relevo plano e pelo destaque ali do próprio Rio Paraná, né? Então, ele, se vocês forem reparar, né, 4 conjuntos estão muito ligados à ideia de serra, né, e a AP Várzeas, a planície. E aí eu diria que a própria Serra do Amolar é um meio ponto, é um meio termo entre os dois, né, uma serra em meio a uma planície do Pantanal. Então, esses são os ícones identificados aqui ou delimitado, né, como áreas de interesse na tese. Do ponto de vista da metodologia, né, trabalhos de campo foram realizados, né, em todos esses ícones, alguns mais de uma vez, né, justamente para proporcionar essa aproximação com o objeto de estudo. Isso é uma coisa que o professor Charley sempre fazia questão, né, de que se conhecesse muito bem essas áreas estudadas, que se fizesse campo mais de uma vez se fosse necessário, né, justamente para poder fazer essa integração entre teoria e prática, né? Então, eu proponho um conceito de ícone de paisagem, ok, mas assim, como que isso se dá na prática? Né? Como que, por meio do trabalho de campo, a gente consegue consolidar esse conceito? Então, isso é algo que foi bastante desenvolvido durante a tese. O segundo ponto da metodologia, construção cartográfica, né? Então, basicamente, a gente faz um estudo com base em dados secundários dos diferentes elementos que compõem a paisagem, repito, relevo, vegetação, né, os cursos hídricos, principalmente esses três, mas também é feito, em certa medida, ali, descrição dos tipos de solo ao longo dos textos, né, para poder até fazer uma correlação com os outros elementos. Então, esse trabalho cartográfico possibilitou os mapas temáticos e também os mapas síntese ao final do trabalho, bem como as delimitações da área de estudo, né? E o trabalho de campo auxiliou justamente na tentativa de validar os dados secundários. É outra questão que a gente, para nós, é muito caro também, dados secundários, ok, mas é necessário também fazer uma validação de campo para ver se há correspondência de fato ali entre esses dados secundários e a realidade posta, né? E os mapas elaborados na escala de 1 para 250. No caso da Serra de Maracaju, até em função da extensão dela ao longo do estado, né, foram divididos os mapas dos três recortes, no sul, central e norte, justamente para que se mantesse ali a metodologia de 1 para 250 mil. Os softwares utilizados, basicamente, eu particularmente dos meus trabalhos, eu faço uso de vários softwares para um processo só. Então, por exemplo, no QGIS, no QuantumGIS, né? Eu gosto muito de utilizar ele para recortar dados, para fazer alguma manipulação de dados secundários, para poder depois, no ArcGIS, montar a base cartográfica. E eu ainda utilizo, para finalizar os aspectos ali visuais e símbolos, o Corel. Né? Então, muitas vezes os mapas passam por esses três softwares até chegar no resultado final. Então, aqui um exemplo, né, da delimitação desses ícones. Aqui é um exemplo do maciço do Urucum. Então, na delimitação desses ícones, basicamente a gente pega inicialmente uma imagem de satélite para verificar justamente nesse olhar vertical, né, como que aquela área tem um desenho natural, né? Então dá até para ver nessa figura 1 que há quase uma delimitação clara ali de onde é o maciço, né? E aí depois, comparando aos dados secundários ali de relevo, vegetação, solo, a gente percebe que há uma certa correspondência dos dados, né? E realmente a imagem de satélite ela corresponde ali aos tipos de relevo, de vegetação que são correspondentes quando a gente sobrepõe esses dados, né? Então, essa foi uma primeira aproximação para delimitar esses ícones de paisagem. Então, a priori, nós definimos, né, aqueles 5, na verdade, tinha 6 no início, né?
tinha um outro ícone próximo da região de Três Lagoas, mas a gente acabou não incorporando ao final do trabalho, justamente por não considerar que se encaixaria dentro dessa loja. Então, nós identificamos esses ícones, fizemos esse trabalho inicial aqui de comparação de imagem satélite, dados secundários, sobreposição, né, para ver se haveria essa correspondência ou não, e depois esse dado precisaria ser confirmado, né, essa delimitação dos ícones também em campo, tá? No campo, a gente utilizou como materiais ali fichas de campo, né, para anotação, GPS, máquina fotográfica, drone foi bastante utilizado para essas imagens, né? E os próprios mapas ali de dados secundários e imagens de satélite, né? Aí aqui só está descrito mais ou menos as datas, né, que os campos ocorreram, né? Então, como eu disse para vocês, cada ícone teve ali datas de campos distintos, né, e todos foram visitados para poder realizar essa verificação em loco. E aqui é um exemplo de como essa delimitação aconteceu antes do campo. Na esquerda, vocês podem perceber que há uma delimitação ali em vermelho, né, do que seria o ícone de paisagem. E após a verificação de campo, se vocês perceberem na segunda imagem, dá para verificar que houve uma expansão ali do ícone, né, da área do ícone. Por quê? Ao chegar no campo, a gente percebeu não é só aquilo que havia sido delimitado. Então, há mais um pequeno complexo ali que também deve ser incorporado e considerado como ícone do maciço do Urucum. Então, é só para dar um exemplo, né, de como essa verificação é feita antes do campo e depois do campo. Então, isso é bastante importante, justamente porque, se não é feito um trabalho em loco, né, a gente talvez não teria percebido essa diferença ali que inicialmente a gente não percebeu. Então, esse é algo bastante importante de se atentar. Né? Em campo, né, algo que a gente se preocupava também é criar um padrão de observação dessa paisagem pelo drone. Então, nós percebemos, né, que até para que não houvesse diferença, né, nessas análises, a gente estabelecer padrões ali de observação dessas paisagens. Então, como vocês podem observar, para paisagens ali onde e o drone tem uma limitação, né, de 500 metros, o equipamento que nós utilizamos, um Phantom 4, né, ele tinha uma limitação de 500 metros de altura. Então, como fazer em ícones que tem mais de 500 metros? Né? Então, nós mantivemos ali a angulação da câmera em 90 graus. Isso padrão para todas as paisagens que ultrapassassem esses 500 metros, justamente para ter essa padronização. Já em paisagens abaixo de 500 metros, né, como pode ser observado aí no quadro superior direito e inferior, manteve-se ali uma angulação entre 120 e 150 graus também, de modo a padronizar essa verificação. Tá? E aí, só em nível de exemplo, né? Então, a mais de 700 metros, quando você pega ali, por exemplo, alguns trechos da Serra de Maracaju, foi feito nessa angulação de 90 graus. Já outros pontos que eram mais baixos, aí utilizou entre 120 e 150. E o último caso ali, que também exemplifica uma planície, né, foi justamente na região lá da APA do Rio Paraná. Né? Então, a tentativa de criar, né, uma metodologia, um padrão metodológico, justamente para seguir um rigor científico. Né? Essa imagem demonstra ali, novamente, os ícones, né, delimitados e os pontinhos ali de GPS que foram coletados ao longo dos trabalhos de campo. Né? Pode parecer pouco ali na imagem, mas é porque até a escala não ajuda muito a observar, né? Mas foram 85 pontos ao longo desses 6 trabalhos de campo. Tá? Então, foi feita uma varredura bastante interessante. Tá? Ainda está com um pequeno erro aqui, porque na parte norte aqui da Serra de Maracaju também foi realizado trabalho de campo. Nessa versão aqui, eu acabei cometendo um erro e não possui os pontos da parte norte ali, mas também foram visitados. Então, do ponto de vista metodológico, né, essa análise se deu de maneira vertical, né, quando a gente pega as imagens, principalmente de mapas, de cartas, de imagens de satélite. Né? Horizontal, quando a gente faz em campo, a partir do olhar mesmo, das anotações, da fotografia, né, das máquinas fotográficas, e a imagem oblíqua, justamente a partir dessa perspectiva do drone.
E como eu disse para vocês, principalmente considerando o aspecto da qualidade visual, considerou-se os principais elementos que saltam aos olhos, né, quando a gente fala dessa qualidade visual, que é o relevo, vegetação e drenagem. Por quê? Quando a gente fala do aspecto da qualidade visual, o solo ele é importante? Claro que é, ele faz parte da estrutura da paisagem. Só que ele é um elo de ligação praticamente ali entre o relevo e a vegetação. Então há uma correspondência. Mas do ponto de vista visual, o que chama atenção são justamente relevo e vegetação, né? Então por isso que foi dado um enfoque nesses três elementos, porém não foram desconsiderados os demais, né? A parte climática foi discutida no texto, ao longo da tese, os próprios solos, né? Então, isso também não, apesar de não ser aqui destacado, né, como esses três elementos, eles foram também discutidos ao longo da tese, tá? Aqui é um exemplo, né, sobre esse olhar da paisagem, né, esse olhar vertical, horizontal e oblíquo, tá? Então, nesse primeiro quadro à esquerda aqui, seria a visão horizontal, ou seja, como que a gente analisa a paisagem do ponto de vista horizontal em campo, né? Então, a gente consegue observar ali, os estratos da paisagem, né, fazer o registro. E, se vocês perceberem, né, as outras duas imagens é o mesmo ponto, só que por olhares diferentes. Então, nós temos ali a perspectiva horizontal, vertical, desculpa, na figura central, né, a partir de uma imagem satélite. E aí há uma correspondência ali com os tipos de relevo, tipo de vegetação. E também o olhar oblíquo do drone na última imagem ali à direita. Então, também fazendo essa correspondência com relevo, vegetação, né? Então, há uma tentativa ali de correspondência desses três olhares da paisagem. E aqui é um exemplo de como foi realizada essa análise estrutural de cada um dos ícones. Aqui eu coloco como exemplo, né, o mapa temático de relevo, né, lá da APA, Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. Então, demonstra ali os tipos de relevo no mapa principal à esquerda, né, até para fazer uma correspondência textual que aparece ali no mapa, as características físicas da paisagem, e também são colocados ali algumas imagens, né, fotos que exemplificam justamente esses tipos de, nesse caso aqui, de relevos encontrados durante o trabalho de campo. E como eu havia dito, né, os outros elementos não são desconsiderados, né, eles só não são destacados como os outros três. Mas notem que tem ali também um mapa descrevendo a litologia, né, e os solos relacionados aqui a esse ícone de paisagem, além de apresentar também as unidades climáticas ali de Mato Grosso do Sul, dando destaque à região ali do Rio Paraná. Aqui exemplificando na mesma região o mapa temático do uso e vegetação, né, também nesse ícone, com o mesmo processo de descrição textual, algumas imagens exemplificando e, novamente, litologia, solos e unidades climáticas também ali abaixo. E, por fim, né, destacando também os cursos hídricos, nesse caso aqui, muito em função, né, do Rio Paraná, há um destaque claro ali da rede hídrica, né, e isso também foi replicado nos outros ícones de paisagem. E aí, no capítulo 5, nós trazemos já a síntese, né, dessas análises de paisagem, apresentando para cada um desses ícones, né, uma descrição desses possíveis níveis de turismo de natureza em cada um deles, né, que foi verificado justamente a partir desse cruzamento das características funcionais da paisagem, ou seja, dos tipos de relevo, vegetação, né, e a partir também da condição da qualidade visual de cada um desses ícones, tá? Como eu disse lá atrás, né, não se trata de dizer se há potencial ou não, né? Repito, a questão de qualidade visual, muitas vezes, para cada indivíduo, ela é vista de forma diferente. Então, na verdade, identificar três diferentes níveis, cada um com suas características específicas ligadas aos elementos ali, tanto visual quanto funcional dessas paisagens, tá? Então, aqui só para exemplificar, né, no caso aqui da Serra do Amolar, né? Então, como que foi classificado, por exemplo, o relevo, né? Onde o relevo tinha
o relevo caracterizado como morrarias do amolar, ou seja, onde o relevo é mais secado, ele foi atribuído ali a um peso 5, que corresponde ao nível 1. Né? O segundo relevo, que ele é intermediário ali das áreas mais altas e mais baixas desse ícone, que é chamado de Pantanal do Uberaba, o Mandioré, ele foi classificado como nível 2, peso 3. E o relevo das planícies e pantanais, que geralmente está ligado justamente às ocupações, onde tem algumas, lá na região da Serra do Amolar, tem até alguns trechos com pecuária, por exemplo, com pequenas criações, né, áreas de pastagem, foi indicado como terceiro nível, peso 1. Né? Repito, não estou querendo dizer que o nível 1 é melhor que o nível 3 ou vice-versa. É apenas em nível de classificação e identificação da paisagem. Tá? Então, foi feito esse cruzamento a partir do tipo de relevo, da vegetação e das massas d'água. Né? Como a massa d'água ela não tem uma diferenciação nesse ícone, isso foi padronizado ali que ela estaria associada ao nível 2. A partir disso, foi utilizado o ArcX para poder fazer essa correlação de peso e gerar, ao final, os mapas síntese com os níveis ligados, né, altura de natureza, em cada um dos ícones. Se vocês perceberem ali na segunda coluna, né, tem o padrão de avaliação das paisagens, né, que são aqueles parâmetros que eu disse lá no início, né, por exemplo, no nível 1 de maior naturalidade da paisagem, de menos alteração antrópica, de elementos singulares e por aí vai. Então, cada um dos níveis tem os seus padrões ali para dizer que a morraria do amolar, por exemplo, está ligada ao nível 1 e não ao nível 2. Então, ela se enquadra dentro desses parâmetros, e por isso que ela foi associada ao nível 1 com o peso 5. Aqui é um exemplo de cada ícone, né? Então, por exemplo, aqui no maciço do Urucum, depois dos cruzamentos, né, de cada uma dessas variáveis, foi identificado que lá é possível encontrar o nível 1 e o nível 3 de paisagens para turismo de natureza. Então, basicamente, lá é uma região bastante secada, né, no maciço do Urucum, e pequenas áreas mais baixas, né? Então, teve esse contraponto das partes mais altas e baixas, e inclusive também da área mais conservada e a mais com mais intervenções antrópicas. Então, nessa parte clarinha, por exemplo, é justamente a parte onde a mineradora atua. Então, esses elementos pesaram ali para poder fazer essa distinção entre esses três níveis, nesse caso aqui do ícone, no nível 1 e nível 3. Né? Então, exemplificando aqui no caso da maciço do Urucum. Já na Serra do Amolar, o predomínio é do nível 1, justamente porque é uma área extremamente preservada, né? De pouco acesso, inclusive, né? Há uma certa dificuldade para se visitar a Serra do Amolar, né? E basicamente nas bordas ali da serra que você encontra paisagens ligadas ao nível 2, né? Que faz essa área de transição da parte mais baixa e alta, né? Com algumas florestas estacionais, e o nível 3, que também são de áreas de pastagem e de pequenas ocupações. Tá? Essa na Serra do Amolar. Já na Serra de Maracaju, ao contrário. Né? Se vocês perceberem, o nível 1, que está mais associado às áreas conservadas, são muito pequenas. Né? Para quem conhece a Serra de Maracaju, a sua extensão, é uma área bastante explorada por agricultura, por exemplo, né? E algumas áreas de pecuária. Então, quando a gente pega o mapa ali de vegetação e usos, né, no quadradinho amarelo e bem no meio do mapa, né, que está aparecendo para vocês, é uma área extremamente voltada a atividades da agropecuária. Então, por isso que há esse contraste, né, quando comparado aos dois anteriores, de principalmente de se destacar o nível 2 ali de predominância, que pode ser associado ali a esses cultivos e atividades ali onde a qualidade visual ela é menos influenciada por elementos de alta singularidade. Podemos fazer essa análise. Aqui já a parte central da Serra de Maracaju, como eu disse para vocês, foi dividida em três fragmentos, né? Sul, que foi o anterior, o central, que é esse, e a parte norte. Aqui na parte central, principalmente nessa região ali de Piraputanga, de Aquidauana, que é mais próximo do Pantanal, há
uma área de conservação dessas vegetações nativas um pouco maior, então por isso até um predomínio não, mas uma ocorrência maior do nível 2 de turismo de natureza, né? Mas ainda assim um nível 1, ela surge justamente nessas áreas mais conservadas. E aqui nós temos já o caso da APA, né, da Ilhas e Vars do Rio Paraná, que eu até utilizei como exemplo mais atrás os mapas temáticos, né, onde há um destaque do nível 1 muito ligado ao Rio Paraná, e na medida que você vai se afastando do Rio Paraná, também há o nível 3 ali, que é bastante associado nessa região com áreas de pastagem e pequenos cultivos, né? Então, assim, em suma, né, em resumo, acho que dá para perceber uma clareza que esses níveis estão associados bastante, principalmente à singularidade das paisagens e também ao tipo de uso ou conservação barra preservação dessas áreas, né? Então, essa é em síntese, né, o que foi realizado aqui em cada uma dessas áreas. E aí, no texto, né, há tanto no texto aqui do mapa, que aqui está pequeno para enxergar, mas em uma escala menor ali dá para se ater à escrita do texto e até a tese em si, né? Há uma descrição de quais atividades ali de turismo e natureza pode ser associada a cada um desses níveis, em cada um desses ícones de paisagem. Então, aqui é só, de maneira mais resumida, só para entender mais ou menos a forma como foi desenvolvido esses produtos, né? E aí, aqui, por fim, a região lá da Serra da Bodoquena, né? Então, foi também realizado aqui o cruzamento. E, basicamente, essa área do nível 1 também são as áreas mais escarpadas ali da Serra da Bodoquena. E, nesse caso específico, né, da Serra, há bastante ocorrência, por exemplo, de cachoeiras. Isso é indicado também no texto, nas discussões das possibilidades, né, de atividade de turismo de natureza ali nesse ícone, né? Então, é destacado muito essa questão da vegetação bastante preservada e dos cursos hídricos que passam ali nesse ícone de paisagem. Caminhando aqui para a parte final, né, para poder finalizar esse compartilhamento, né, da pesquisa que foi desenvolvida. Então, basicamente, é uma perspectiva, a partir do ícone de paisagem, de trazer um novo olhar escalar dessas paisagens e eu diria que até de valorização ou de enquadramento dessas paisagens, obviamente com foco no turismo, né? Onde é possível detalhar, né, como esses elementos se comportam nesse conjunto paisagístico, quais são suas possibilidades para a atividade turística, né? Justamente fazendo esse contraponto com outras dinâmicas ali, de agricultura, pecuária, a própria mineração que eu apresentei para vocês, né, como que isso se comporta dentro desse conjunto da paisagem e de que maneira o turismo também pode ser associado a essas paisagens, né? Em alguns lugares, algumas atividades já são desenvolvidas, outras um pouco menos, né? Em algumas áreas, como por exemplo na região lá de Aquidauana, tem questões ligadas a aspectos culturais, de aldeias indígenas, de quilombos, né? Então, há uma complexidade maior, né? Então, basicamente, esse estudo ele é um diagnóstico da paisagem, né? Mas isso não incide em desconsiderar as questões, sejam das comunidades locais, seja das próprias políticas públicas, né, de cada município, do estado em si, né? Então, é um diagnóstico inicial, digamos assim, das paisagens, né? Eu sempre falo, essa tese não é um planejamento, né? Ela é uma pequena parte, um pequeno instrumento que pode servir ao planejamento, né, público da atividade turística nessas localidades ali onde foi desenvolvido o estudo, tá? E ao final a gente percebe que essa análise ela surte um efeito bem bacana de fazer essa identificação desses níveis de paisagem, né? Então, assim, para quem gostaria de discutir a potencialidade turística nessas regiões, tem um bom embasamento, uma boa análise, né, dessa parte física da paisagem, né, que aí sim, a partir da discussão do ponto de vista sociocultural, político, econômico, né, aí sim pode embasar ali um planejamento turístico de fato. Aí eu destaco também que foi uma pesquisa bastante ampla, né? Por mais que 4 anos pareça muita coisa, né?
para quem já passou por uma tese ou por quem está passando ou quem pretende passar, né? É um período que passa muito rápido, né? Até porque tem outras obrigações ao longo da formação, não só a tese para ser escrita, os trabalhos de campo necessitam, né, de um certo planejamento, tempo de execução, nem sempre tudo dá certo, então essa amplitude da pesquisa, de pegar quase que o estado todo, também dificulta um pouco, né? Então, eu sei que a tese em si não é perfeita, é claro que tem pontos a serem aprimorados, que hoje, se eu fosse dar sequência nessas pesquisas, já aprimoraria ainda mais, traria complementos, né? E é algo que só a experiência profissional vai te passando, né? Mas ainda assim ficou um trabalho bem sólido, né? Uh, E aí, uma das perspectivas que a gente chega ao final é justamente tentar demonstrar a importância dessas paisagens, justamente para que haja as suas manutenções, né? E aí pensar até de maneira mais ampla, não só para o turismo, mas sim pelo bem-estar mesmo humano, né? A gente sabe que cada vez mais essas paisagens no mundo todo têm sido alteradas, né? E isso está sendo cada vez mais cobrado um preço, né? Das próprias mudanças climáticas, e dentre outras questões, né? Então, a tese, ao final, tem esse caráter também, não é ambientalista, né? Mas, assim, de demonstrar a importância de se conservar essas paisagens, né? Inicialmente, a gente queria fazer mapeamentos pontuais mesmo, assim, de indicar, olha, esse ponto, essa coordenada específica é uma cachoeira e dá para você utilizar um pedalinho, dá para você fazer uma escalada. Esse era o desejo inicial, mas quando a gente coloca em prática, né, a gente percebe que não tem fôlego para fazer isso a nível de estado, né? Fica muito um trabalho muito que requer mais tempo, requer mais ferramentas, né? Então esse era o desejo inicial, porém ao final a gente conseguiu fazer esse mapeamento mais amplo, né? E do ponto de vista da qualidade visual dessas funcionalidades, a gente tenta a partir da metodologia apresentada. E aí eu convido a todos depois a visitar o documento completo, né, onde tem lá o roteiro metodológico, né, que buscou-se, né, fazer uma ferramenta mais objetiva possível, para que fosse possível ficar claro ali quais foram os caminhos trilhados para se chegar às sínteses finais. Tá? Obviamente, né, os ícones eles possibilitam essa atenção do poder público, né? Ou seja, nós temos pelo menos 5 grandes ícones Mato Grosso do Sul que a gente pode potencializar e fomentar o turismo no estado, né? Então tem também esse viés de dar essa impulsão nessas áreas, né? Repito, algumas têm já algumas atividades turísticas, outras menos, né? Outras modificaram já nesses últimos anos, ampliaram, né? Mas um dos papéis é dar esse destaque e chamar atenção para esses potenciais, né? Além disso, né, eu comentei já sobre a importância das comunidades locais e é algo, talvez seja uma das coisas que hoje alteraria não, mas que eu traria uma inserção maior, que são justamente as comunidades, né? Repito, é um diagnóstico quase que ambiental. As comunidades são citadas durante o trabalho, né? Elas não são esquecidas, mas elas também não têm uma metodologia específica para tratar de quais são os anseios, quais são as dificuldades, se há interesse ou se não há por parte dessas comunidades, justamente de promover o turismo, né? Informalmente, isso até foi feito durante os trabalhos de campo, né? Nós íamos perguntando para as pessoas se haveria interesse, se eles entendiam que aquelas paisagens tinham um potencial de formatar um produto turístico, uma rota, um roteiro turístico, né? Informalmente, nós fomos perguntando. Mas, assim, metodologicamente, eu teria talvez inserido alguma coisa ali mais objetiva para poder compreender também essa inserção da comunidade, né? Mas, repito, é um trabalho bastante amplo que a gente não tem fôlego, nem condições, nem de tempo, nem financeiras para poder fazer uma abordagem tão detalhada e completa assim ao longo de 4 anos. Como eu disse também no início, né, foram estabelecidos esses 5 ícones, porém, nada impede que um próximo pesquisador tenha uma abordagem ainda mais detalhada, apresente outros pontos relevantes em Mato Grosso do Sul que possam também ser considerados dentro dessa metodologia também ícones, né?
Então, assim, é uma pesquisa que abre, diria que é provocativa e abre novas possibilidades de pesquisa. Eu sempre acredito que o conhecimento científico ele não deve ser egoísta, né? No sentido de que o meu estudo é perfeito, ele resolveu todos os problemas e ninguém mais pode tocar nisso. Pelo contrário, né? Eu acho que é justamente uma provocação para que outros pesquisadores, para que outras instituições possam dar continuidade, aprimorar, melhorar, detalhar ainda mais. Acho que esse tem que ser o pensamento do cientista, do pesquisador, né? E não tem um olhar pessoalista, né, na sua pesquisa, mas sim colaborativa, né? Repito, teve algumas dificuldades muito em função do período pandêmico, né? Até os trabalhos de campo, muitas vezes, tiveram que ser adiados em função das restrições, da pandemia, né? Mas, ainda assim, nós conseguimos ali algumas alternativas para poder finalizar, né, o projeto da maneira mais satisfatória possível. E também, ao final, né, esses materiais, né, eles possibilitam justamente pensar alternativas, né, de atividades turísticas, justamente pós esse período pandêmico, ou seja, uma retomada da atividade turística. Né? Nós sabemos que muitos estabelecimentos os vários atores, né, da atividade turística, os meios de hospedagem, restaurantes, agências, muitos infelizmente fecharam, né, acabaram não dando continuidade no turismo. E os resultados dessa pesquisa a gente espera, obviamente, que isso possa, de certa forma, trazer novas possibilidades e que e já vem trazendo, na verdade, né, essa retomada do turismo, reestabelecimento do setor, né? Então, na época, eu terminei a tese e recém estava começando a retomada da atividade, né? Hoje a gente já vê que retomou quase que a normalidade, né? Então, essa é um desejo, né, a partir dos resultados da pesquisa. E também, né, a gente tenta construir um modelo metodológico claro que possa ser, inclusive, aplicado em outras regiões do país ou até mesmo de outros países. Né? Basicamente, essa foi a pesquisa. Né? Eu deixo o meu obrigado aqui por poder compartilhar com vocês. Deixo uma foto aqui ao final, minha em um dos campos lá na região de Aquidauana, com o meu orientador, o professor Charley, que foi fundamental para que essa pesquisa pudesse ocorrer da melhor forma possível e alcançasse o resultado que, ao ver do Charley, a própria banca foi bastante elogiada e bastante memorado, né, ao final ali com os resultados que foram apresentados. Então era isso, eu agradeço pela oportunidade de poder trazer essas informações, espero que tenha ficado claro, né, e caso tenha interesse, dúvidas, né, acessem o trabalho completo, né, o professor Noslin pode também deixar minhas redes sociais, meu e-mail, anexado ao vídeo, e terei todo o prazer de conversar com pesquisadores do Brasil inteiro, de outras regiões, de outros países, né, para poder dialogar e, quem sabe, trocar experiências aí sobre a temática de estudo de paisagem, de planejamento turístico, né, é sempre muito bem-vindo esse tipo de parceria. Muito obrigado. Completo, né? Você faz a análise da paisagem, porque geralmente no turismo a gente fica ali naquela primeira questão da paisagem, do visual, do relevo, né? A gente cria esse imaginário e o cenário a gente parte dali. O teu trabalho ele vai fundo, né? Vai analisar a questão das águas e tudo mais, todas as funções de uma paisagem. O que me surpreendeu, assim, eu fiquei, depois falei, nossa, você fala que o ícone da paisagem é uma questão que não tem na literatura geográfica uma definição sobre isso? Ou não é profunda a literatura para definir conceitualmente o ícone da paisagem? Olha, eu achei muito pouco material que fala sobre ícone, efetivamente, e como eu disse durante a apresentação, o pouco que eu achei falava muito sobre ícone urbano, ícone de paisagem urbana, né? Então, basicamente, nós tivemos que fazer uma adaptação, né? Porque eu não ia estudar, obviamente, paisagem urbana, né? Que é uma outra perspectiva, uma outra linha de abordagem de paisagem, né? Está muito ligada a símbolo, a pertencimento, uma questão muito ligada também às pessoas, né? Do ponto de vista social mesmo.
o ícone urbano, e já essa nova abordagem a gente teve que meio que adaptar. Então, assim, da forma pura como nós tentamos abordar, não encontramos na época. Hoje em dia pode ser que já tenha algum Que novo texto, né, que trate. isso é uma das contribuições da tese, né? Você coloca muito bem. Agora, assim, eu posso, porque assim, eu sempre vejo no turismo o que a gente chama lá o acidente geográfico. Então, por exemplo, lá em Jardim Caçadolina, né, uma erosão secular, entre aspas, um acidente geográfico, ela simbolicamente acaba tornando um ícone, né? Então, por exemplo, o Buraco das Araras, né? Mas esse meu pensamento, ele é muito pequeno dentro do conceito que você quer colocar sobre paisagem. É muito porque, por exemplo, o Buraco das Araras é um pontinho ali na Serra da Bodoquena, mas ou é muito pequeno colocar esse acidente geográfico nesse contexto que você quer ou não? Eu posso falar que o acidente geográfico é um ícone geográfico, da paisagem? Então, na literatura, o Bertrand ele trata mais ou menos essa perspectiva, né? Que ele fala geossistema, geossítio, geótopo, né? É mais ou menos nessa tentativa justamente de detalhar as escalas, né? Nessa escala que eu realizei, de 1 para 250, é uma escala relativamente pequena, é o inverso, né? Não é grande, é uma escala pequena. E como eu disse agora na parte final, o nosso desejo era trazer a identificação dentro de cada ícone. Então, na Serra da Bodoquena, quais são os pontos de interesse? Aí entraria, por exemplo, lá a questão do Buraco das Araras. Mas, repito, é um esforço bastante grande, é bem trabalhoso fazer isso. E nós ficamos com receio também de, por exemplo, em regiões que a gente sabe que tem inúmeras cavernas. E aí a gente poderia cair numa armadilha de apontar uma ou duas e outras pessoas falar, poxa, mas tem mais 5 aqui, porque eles não viram isso, né? Então nós ficamos um pouco com esse receio também de apontar pontualmente esses acidentes geográficos e acabar cometendo o erro de deixar algumas outras coisas de fora. Então, quando eu digo, por exemplo, que é um desejo até que outras pessoas deem continuidade a esses trabalhos, é justamente talvez pegar, ao invés de todos os ícones, pegar um só e fazer esse detalhamento. Ficaria um trabalho muito legal. Né? Inclusive, cabe aí outras pesquisas futuras fazer isso. Né? Pegar esse ícone e aí sim, tá dentro desse ícone quais são os pontos de interesse. Né? E aí, obviamente, aí tem que definir quais são os parâmetros. É um acidente geográfico? Né? É uma alteração antrópica específica, aí teria que definir quais seriam os parâmetros para poder fazer essas identificações pontuais, né? Mas o desejo, não faltou a vontade de fazer isso, professor Nosnin, mas assim, a gente ficou com essas duas questões, tempo, trabalho, né? E incorrer no erro de acabar esquecendo alguma coisa importante dentro desses ícones. Mas eu acho que a contribuição é muito mais legal, assim, desse contexto que você fez, que é pano de fundo para tudo que é trabalho que possa ter nessas questões. De certa forma, o turista ele vai buscando esses acidentes geográficos. Ele precisa desses ícones, né? Seja para uma foto, para uma memória e coisa. E aí você cita alguns, né? Por exemplo, nós trabalhamos lá no Geoparque Bodoquena Pantanal. E a logo do Geoparque era o relevo do Morro de Urucum, né? E tudo mais. Então o turista vai se apropriando dessas questões, né? Então por isso que eu citei o acidente geográfico, né? Isso marca. Inclusive na tese, eu não vou lembrar exatamente a página agora de cabeça, mas tem uma das ilustrações, né, das fotos que eu utilizo, eu fiz questão, inclusive durante o trabalho de campo, pegar esse ângulo que dá a logo do Geoparque, né? Justamente para fazer essa provocação, né? Olha como a paisagem traz elementos icônicos, né? Justamente para você poder destacar uma área de interesse turístico, né? Então pegou exatamente aquele contorno que é utilizado na logo. E é interessante que quando você falou que ia usar o Morro do Urucum, na minha cabeça eu já estava com aquele relevo pronto na cabeça. Aí você mostrou outras fotos, eu fiquei ali, né? Procurando. Mas tá bom, Bruno. Assim, obrigado. É um trabalho profundo aí para muitos outros desdobramentos. E obrigado por acreditar no projeto e apresentar aqui para nós seu trabalho, tá ok? Eu que agradeço, é uma honra ter a oportunidade de apresentar novamente o trabalho.
A gente brinca, né? A gente utiliza essa apresentação uma vez só para ganhar o título e muitas vezes depois a gente não tem oportunidade de socializar de novo, né? E aí o trabalho ele fica eternizado literalmente na tese ali, no arquivo, hoje em dia PDF, né? Não é mais impressa. Mas é legal ter a oportunidade de passar um pouco da experiência prática, teórica, né? E os resultados, porque eu acho que quando nós falamos com os alunos de graduação, seja de turismo, de geografia, e nós já fomos um dia também, né? A gente fica muito com medo, assim, mas o que que eu preciso fazer? Qual que é o meu resultado final? Qual que é o meu produto? Né? E eu gosto de utilizar muito a minha tese nas aulas mesmo, a tese de dissertação, para poder, olha, pessoal, o objetivo é isso, você vai com as técnicas A, B, C e D para coletar tais dados, e você tem que oferecer um produto, que pode ser, no caso, que foram mapas, né? Mas você tem que dar ali uma síntese do que você buscou verificar, analisar, né? Eu fiquei muito feliz, por exemplo, agora no mês de maio, se não me engano, eu estive num congresso lá de paisagens, lá do professor Cacau, do Edson Vicente, lá da UFC, que é referência em estudo de paisagem no Brasil, e encontrei alguns colegas, né, professores, na verdade, referências minhas que eu utilizei como referência na tese, né, falando, você que é o Bruno lá das paisagens do Mato Grosso do Sul, eu utilizo sua tese nas minhas aulas, né? E eu fiquei super feliz, que eu falei, poxa, então é um sinal que ficou um bom trabalho, né? Se as minhas referências estão me referenciando agora, é um bom sinal, né? Não deve Bom ter sido sinal. um trabalho despercebido, né? E agora nós temos um audiovisual aí para eternizar também nas mídias. Obrigado, Certeza. então. Inclusive, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. Acho que hoje em dia, com esses recursos tecnológicos, né, que a gente tem essa possibilidade de promover e repassar mesmo as contribuições científicas por meio de vídeos, de videochamada, de reuniões online, né? Acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Acho que hoje não tem desculpa para não trocar experiências com outras instituições, com outros estados, com outros países, né? Então, queria parabenizar com uma iniciativa muito bacana. Eu já havia até pensado num projeto bem semelhante aqui para desenvolver na Unemat, e foi até uma satisfação poder participar, ver como que funciona, né? A gente aprende também a fazer com Claro, os colegas, né? a E quem ideia é sabe essa. futuramente o senhor é convidado também para fazer uma fala conosco. Perfeito, obrigado. Sucesso aí, então, Bruno.